Olá, que a paz do Senhor esteja com você. Hoje eu quero te convidar para algo que talvez pareça contraintuitivo na nossa caminhada de fé. Nós sempre ouvimos sobre avançar, sobre seguir em frente, mas há momentos em que o chamado de Deus não é para dar um passo à frente, mas para parar e olhar para trás. Não se trata de viver no passado ou de se prender a dores antigas. Pelo contrário, é sobre praticar algo que a Bíblia chama de memória espiritual. Fazer uma retrospectiva da graça de Deus é um exercício santo, necessário e incrivelmente poderoso. É quando a gente para de focar só em onde estamos e lembra de onde o Senhor nos tirou. É aí que a gente entende que, se ainda estamos de pé, é única e exclusivamente pela misericórdia dele. Nós vivemos dias muito acelerados, não é verdade? A urgência do agora, a pressão do futuro, tudo isso tenta apagar as marcas do cuidado de Deus ao longo da nossa história. É por isso que a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, constantemente nos chama a lembrar. O esquecimento espiritual sempre foi um dos maiores perigos para o povo de Deus. E às vezes é a dor que desperta a nossa memória. O profeta Jeremias, por exemplo, falava a um povo que estava quebrado, ferido, distante. Mas mesmo nesse estado, eles ainda eram alcançáveis pela graça. No capítulo 3, versículo 21, lemos: Ouviu-se uma voz nos altos, choro e súplicas dos filhos de Israel. Mas esse choro não era apenas de sofrimento, era um choro de consciência. Era o momento em que o povo finalmente se lembrou de quem Deus era e do quanto eles tinham se afastado dele. Muitas vezes Deus permite que a gente chegue nesse lugar de quebrantamento não para nos destruir, mas para nos fazer lembrar. A lembrança da fidelidade de Deus gera arrependimento, e o arrependimento abre o caminho para a restauração. O próprio Jeremias, que viveu dias sombrios e viu Jerusalém em ruínas, encontrou força na memória. Em Lamentações 3:21, ele diz: Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Veja que incrível, a esperança nasce da memória correta. Quando nós lembramos da graça que Deus já nos deu no passado, somos sustentados para enfrentar o presente. Lembrar, na verdade, é um mandamento espiritual. O Salmo 103 nos ensina isso de uma forma muito pessoal. O salmista diz: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Repare que ele está falando com a própria alma. Ele sabe que nosso coração é instável, que ele é facilmente dominado pelas circunstâncias do momento. Por isso ele se ordena a lembrar. Uma alma que esquece os benefícios de Deus enfraquece, mas a alma que se lembra se fortalece. Pense em como Deus sempre trabalhou com memoriais na Bíblia. Altares, festas, pedras comemorativas, a Páscoa e, para nós, a Santa Ceia. Tudo isso foi estabelecido para que o povo não se esquecesse. Em Deuteronômio 8, o Senhor adverte: Guarda-te para que não te esqueças do Senhor. O esquecimento espiritual não começa com uma rebeldia declarada, mas com uma ingratidão silenciosa. Quando a gente para de lembrar do que Deus já fez, a gente começa a duvidar do que Ele ainda fará. A graça é o que nos sustenta todos os dias. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, fez a sua própria retrospectiva da graça. Ele declarou: Pela graça de Deus, sou o que sou. Isso é o puro reconhecimento de que não chegamos até aqui por mérito próprio, por nossa força ou inteligência. Chegamos porque a mão do Senhor nos sustentou. Pense comigo, quantas portas se fecharam para te proteger de um caminho errado? Quantas quedas foram evitadas pela intervenção divina que você nem percebeu? Quantas vezes Deus agiu no silêncio, movendo as peças no tabuleiro da sua vida sem que você soubesse? O Salmo 77 expressa esse exercício de forma linda. O salmista, em meio à angústia, decide: Recordarei os feitos do Senhor. Certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Quando sua fé estiver fraca, ative a sua memória. Lembrar é um ato de resistência espiritual contra o desânimo e a incredulidade. Agora vamos avançar para a cena mais transformadora de toda a história: a manhã da ressurreição. Maria Madalena está ali, diante do túmulo. O corpo de Jesus não está lá. O silêncio é pesado, o coração dói e ela chora.
Ela chora como alguém que perdeu o sentido da vida. Ela chora como quem por um instante esqueceu das palavras que o próprio Jesus havia dito. Ela vê anjos, mas mesmo assim continua em lágrimas. A dor tinha abafado a promessa em seu coração. Em outros relatos do Evangelho, o céu manda uma mensagem simples, mas poderosa para as mulheres que estavam ali. Lembrai-vos do que ele vos disse. O céu não trouxe uma revelação nova. O céu mandou lembrar da antiga. Jesus já havia falado sobre a ressurreição. A cruz não era o fim. O túmulo nunca foi o destino final. Mas a dor fez Maria esquecer, mesmo que a palavra de Deus permanecesse verdadeira. E isso nos ensina algo muito profundo. As nossas lágrimas podem confundir a nossa memória, mas elas jamais anulam a promessa de Deus. Esse chamado final para lembrar e guardar ecoa até o último livro da Bíblia. Em Apocalipse, em meio a perseguições e desafios intensos da igreja, o Senhor declara: bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas. Guardar aqui significa reter na memória, lembrar, viver de acordo. Não permitir que as circunstâncias do momento roubem aquilo que Deus já falou ao seu coração. E o próprio Jesus conclui: eis que venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Conservar o quê? A fé que foi construída sobre as misericórdias passadas, a memória viva da graça, as promessas que já foram liberadas sobre a sua vida. Hoje, meu irmão, minha irmã, o chamado de Deus para nós é este: faça uma retrospectiva santa. Pare um pouco e lembre-se das misericórdias que te trouxeram até aqui. Reconheça que se você ainda respira, é pela graça. Se você ainda crê, é pela misericórdia. Assim como Maria chorou diante de um túmulo que parecia o fim, talvez você hoje esteja chorando diante de situações que parecem mortas, sem esperança. Mas o céu continua declarando a mesma mensagem. Lembra-te do que ele já te falou. A tumba está vazia, a promessa permanece de pé e a graça de Deus continua operando. Que ao lembrarmos das misericórdias do Senhor, a nossa esperança seja renovada, a nossa fé fortalecida e a nossa caminhada completamente restaurada. Obrigado por me acompanhar nesta reflexão. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvi-la. Que Deus te abençoe.